de Billy. A besta. Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos então a mais um episódio, desta vez sem filtro, sem nada por baixo dos pés. Realmente estamos aqui, como diríamos há pouco, ad libitum, para então mais um episódio de Billy e a Besta. Comigo tenho o Carlos Abrunhosa. Olá, Carlos. Olá, Nuno. Olá, Tiago. Olá a todos. E o Tiago Pedrosa, que também está aqui connosco. Olá, Tiago. Olá a todos. Desculpem pelas macacadas que fizemos. Pronto, o meu nome é Nuno Rebelo e se calhar estavam todos à espera de uma certa determinada hora para ouvir este podcast, mas eu geralmente funciono mais no fresquinho da noite e por isso tive que me atrasar para chegar um bocadinho mais tarde. Peço desculpa, mas vamos arrancar desde já. Pronto, então nós decidimos que este podcast ao vivo e a cores teria o tema que às vezes é um pouco controverso no mundo dos jogos de tabuleiro, que é a sorte nos jogos de tabuleiro. Sim ou sopas? E perceber que, efetivamente, qual é o grau de sorte que existe nos jogos, como é que se podemos controlar, qual é a nossa opinião um pouco sobre um jogo que tenha mais sorte e menos controle dessa sorte versus um jogo que tenha muita sorte e pouco controle dessa sorte. Ou seja, se temos muitos jogos com sorte nas nossas ludotecas, ou seja, como é que vemos a sorte no mundo dos jogos de tabuleiro? É para matar a sorte? É para ficar algo sem sorte nenhuma e tudo controlado, tudo mecanicamente controlado? Ou é para ter alguma sorte? Então, Carlos, queres começar um bocadinho sobre falar, se calhar, o que é que para ti, o que é que tu consideras um jogo de sorte? Ou seja, o que é que tu abres uma caixa ou review de um jogo, até mesmo antes de o comprar, e dizes, ok, este jogo tem sorte, ou este jogo não tem sorte? Começaria por dizer que existe um estigma, acho eu, de que jogos que tenham dados, ou que usem os dados, são jogos mais dados a ter sorte do que jogos que não usem os dados. Embora, na minha opinião, não concordo com essa linha de raciocínio. Porque os dados, efetivamente, podem trazer aleatoriedade, não é, dos lançamentos, mas pronto, não significa, na minha opinião, que tenham que ser um elemento de pura que sorte. estabilize o jogo, né? Que traga sorte ou só aleatoriedade ao jogo. Né? Acho que depois depende muito das formas como os criadores os usam no jogo e como os colocam a funcionar para a sua mecânica. Quanto à minha tolerância... Não esqueças o que vais dizer. Acho que talvez desse estigma muitos criadores pegaram nos dados e disseram assim, não, eu vou fazer um jogo de dados com o estigma que tem da sorte e vou mecanicamente torná-los elementos... Exato, sim. Dar-lhes outro corpo. Exatamente. Mas ia dizer que a minha tolerância à sorte é relativamente moderada. É assim, jogos que de facto só tenham sorte, assim, note que não tem controle absolutamente nenhum sobre o jogo, o que se costuma dizer assim na gíria, que é o jogo que nos joga a nós. Isso realmente são jogos que não me interessam, que eu não tenho interesse. Mas eu consigo encaixar bem o fator sorte num jogo. Ou aceitas? A componente, sim, aceito perfeitamente. Até porque, como sou um jogador que gosta eminentemente de jogos mais de nível médio, jogos familiares, portanto, são mais aquilo que eu jogo mais, fruto de várias circunstâncias, teria mesmo forçosamente que ter essa... Não há jogos mais complexos ou heavy games que tenham sorte? É isso? Ou seja, sempre que se está a subir na escala da complexidade, a sorte está sempre a diminuir? Não há nenhum exemplo que se lembram de... Não sei dizer se isso é assim uma coisa
uma aritmética certa, não é? Não existe essa correlação direta. Epá, se existe, não sei, mas o que sei é que quanto mais complexo é o jogo, ou quanto mais heavy é o jogo, menos a sorte interfere Certo, nas decisões e no jogo. no desfecho final. Depende muito mais daquilo que cada jogador decide. Mas também, ao mesmo tempo, também controlas muito menos o desfecho do jogo, porque quando é a decisão do outro que vai impactar nas tuas decisões, não é sorte, não é? Mas é um pouco mais difícil de controlar. Quer dizer, tens que te ir adaptando taticamente àquilo que te surge. Mas estamos a se calhar a desviar um bocadinho aqui da... Sim. Tiago, tu és um jogador que toleras a sorte? Eu pessoalmente tolero bastante a sorte, mas com alguma certa medida. É um bocadinho, eu acho que a minha visão é um bocadinho aquela do Carlos. Aliás, ponhamos as coisas desta maneira. Se o jogo for rápido, não depender bastante ou seja, não depender da estratégia, ou seja, a sorte não me estragar a estratégia toda que eu tive a fazer durante uma hora, depois em 2 lançamentos, ou duas ou três, não é? Exato. E depois cair tudo por água, aí não me chateia nada. Opá, um jogo de sorte de 10 minutos, um quarto de hora, opá, acabou aquilo e passemos ao próximo. Aquilo que me chateia mais é mesmo aquela situação de chegar ao final de, sei lá, 2 horas e aquela da minha estratégia estava toda bem, mas, por exemplo, não me saiu aquela carta que eu precisava para ganhar. Posso dar um exemplo, mas lá está. Depois vou dar um exemplo daquilo que me aconteceu. Mas claro que os designers também têm modos de nós conseguirmos, ou melhor, do jogo conseguir lidar com essa sorte. Certo. Ainda acho que foi ontem ou antes de ontem, estava a jogar o Takenoko com a Rita e com a Ana. Estávamos a ensinar a Rita pela primeira vez a jogar Takenoko e eu estava a experimentar umas coisas. E eu, como eu tinha muitos, como vocês sabem, o Panda anda ali a comer bambu, eu acabei por ter um estoque muito grande de bambus amarelos, porque necessitava para completar uma carta que os bambus estivessem todos aparados a um certo tamanho. Então, o que é que eu pensei estrategicamente? Se eu tenho muitos amarelos, se eu estou a ver que elas ainda não completaram nada de amarelos, as cartas de objetivo de Panda para comer amarelos têm que estar ali naquele monte. E fui lá tentar apanhá-los. O que é que me aconteceu? Apanhei 3, 4 cartas, já nem me lembro, acho que até 4 foram de certeza. Nenhum com amarelos. Nenhum com amarelos. Os amarelos estavam literalmente no final do baralho. E isso deixou-me, claro, muito frustrado. Eu depois pensei, bem, mas eu também não tinha necessidade de ir buscar os amarelos, não tinha necessidade de ir buscar aqueles exatamente. Tinha 4 ou 5, mas não tinha necessidade de ir buscar aqueles. Podia ter ido buscar ou os de jardineiro ou os de território. Acho que são esses dois. E lá está, o designer deu-me estas possibilidades e eu é que quis arriscar ali. Tiago, mas não deixa de ser frustrante. Diz. Mas eu creio que, embora isto possa ser polémico o que eu vou dizer, mas o tolerares mais ou menos a sorte, ou o pensares na questão, ou no elemento sorte enquanto um aspecto que te agrada ou desagrada muito num jogo, também tem muito a ver com o desfecho final do jogo para ti. Sim. Ou seja, estava a pensar no mesmo. Quando é que tu pensas que o jogo tem muita sorte? É quando realmente perdes e depois pensas assim, caramba, perdi porque houve este lance, ou seja, fazes uma certa, refletes, encontras uma... Quando tens azar. Porque tiveres azar. Só te lembras que há sorte quando tens azar. Exato. Porque quando ganhas, a sorte consegue-se acautelar facilmente, não é? Nós conseguimos acautelar facilmente, até porque verdade. Para eu a ter, alguém teve azar. Não, eu concordo plenamente contigo. Aliás, é como tudo na vida. Nós só reparamos que temos um problema quando o problema nos acontece, não é? A nossa casa pode estar a verter água uma eternidade, mas quando há uma inundação é que nós... agora tenho que tratar disto. Casar. Eu até diria, a vizinha tem uma inundação do caraças. Já estamos a entrar em coisas pessoais. Pronto, não, mas espera lá, não estou mesmo, acredita, pronto, deixa-me ver. O vizinho, o idoso, tem uma inundação desgraçada. Mas só quando
quando isso afeta a minha garagem é que eu vou ver, houve aqui qualquer coisa. Não, exatamente. Se calhar Mas depois há alguma sorte. Estou a brincar, claro. Há alguma sorte que nós não. Como é que eu dizer? Eu já estou a contar com ela. Por exemplo, um jogo que eu acho que tem muita sorte, que é o Ticket to Ride. Mas é uma sorte que eu consigo gerir. Ou seja, eu tenho retiro 4, depende do cenário agora, mas normalmente retiro 4 tickets, 4 rotas para eu completar e escolho aquelas que me vai dar. Eu logo ali estou a fazer uma decisão. Estatisticamente consigo provavelmente fazer uma do que tentar fazer 3 ao mesmo tempo, não é? Logo de início. A partir daí, mas é a minha responsabilidade. Se eu quiser fazer todas, também posso tentar fazer todas, não é? Depois, há que olhar para as rotas e ver, bem, eu se quero fazer desta maneira, tenho que ir buscar aquelas 2 rotas ali no meio, por exemplo. Porque se alguém lá chegar primeiro antes, olha, ardeu. Tenho que ir dar uma volta do Camandro e agora tenho 3 rotas e estou lixado, porque já não tenho comboios, ou vou demorar mais tempo, etc. E lá está. E depois temos a sorte de nos sair as cartas que nós queremos para completar as rotas. E isto é pura sorte. Temos a sorte, por exemplo, no Europa tem um bocadinho mais por causa dos túneis. Muitas vezes os túneis vão ali encrencar um bocadinho a coisa. É verdade, depois temos as estações para digerir um bocadinho, temos ali um bocadinho de... Sim, eu acho que agora que falaste no Europa, tem mesmo essa parte da sorte, ou seja, tu testares a tua sorte, porque Exatamente. tu podes salvaguardar-te e teres o número de cartas. Pronto. Claro. E lá está. E tu podes exatamente fazer isso. Eu, por exemplo, tenho técnicas. Normalmente só faço túneis mesmo quando o baralho está a acabar. Porquê? Porque como há menos cartas, há menos possibilidade das cartas que me prejudiquem estar ali. Eu faço mesmo os túneis a acabar. Só para terminar, Carlos. Ele tem sorte nesses aspectos todos. Mas depois nós é que decidimos a quantidade de sorte que nós queremos que o jogo tenha para nós. Ele pode ser um jogo muito seguro, ou pode ser um jogo completamente na loucura, wild ali. Oh meu Deus, agora tenho que ir para a direita, agora tenho que ir para a esquerda, agora não consigo. É claro que eu estou a falar mais ou menos do Ticket Ride Europa, porque há cenários que são mesmo para a porrada. Mas que eu adoro, atenção, que eu adoro, lá está. Eu adoro aquela aleatoriedade, mas já estás a pensar nela. Já sabes que vais para ali, ou senão tens que dar uma volta aos 500 para fazeres aquilo que tu queres. Mas diz, Carlos. O que eu ia dizer é que esse jogo, comparado com o Dragonheart, por exemplo, ou um Can't Stop, sim, que também são jogos, não é? Não tem sorte nenhuma. Se formos a ver. Quer dizer, pronto, em comparação, não é? Eu consigo debater esses jogos, por exemplo. Consigo debater isso. Pronto, é isso que estamos aqui a fazer, mas quer-me parecer que enquanto que tu obviamente que o Can't Stop tem a questão das probabilidades das vezes que saem os números, não é? O próprio jogo joga com isso. Se tu souberes as probabilidades, o jogo joga com isso. Eu não vou dizer que sou bom no Can't Stop. É um jogo que eu já joguei bastante no GBA e até até devo ter uma classificação razoável. Mas se tu souberes jogar com as tuas probabilidades, e atenção, é um push your luck, ou um push your luck, ou não sei, tem muito a ver também com a mecânica é mesmo essa, ou seja, a emoção que ele te dá é mesmo essa, é puxares pela tua sorte, é ires para a frente. Mas tu consegues jogar muito bem no Can't Stop com as tuas probabilidades, e se tu as conheceres, vou dizer que um jogador relativamente mais inexperiente dificilmente ganha. Dificilmente. É aí que eu quero chegar. Porque aí existe a probabilidade e existe a questão de sair mais vezes as combinações de dados nos números no 8, no 6, no 7 e no 8, e muito menos, obviamente, no 2 e no 12. Por isso também serem percursos mais curtos para se conseguir chegar ao topo da montanha. Mas a questão, por exemplo, o Dragonheart, que eu não sei se vocês conhecem, que é um jogo de cartas para 2 jogadores. Conheço, nunca joguei. Onde muita gente acha que é absolutamente caótico ou seja, a sorte desempenha um fator crucial, e eu não me atrevo a dizer que não. Mas, mesmo nesse jogo, é possível encontrarmos um padrão de pessoas que conseguem dominar muito mais esse aspecto caótico e de sorte que o jogo tem, através da postura que estão face ao jogo
das suas decisões com aquilo que têm. Certo. E, portanto, dentro de um campo minado, no fundo, saberem onde pôr o pé. Sim, sim. Sempre com a firme certeza que podem pôr em cima de uma mina. Verdade. Mas... Verdade, ou seja, tu tens a capacidade de te adaptares, ou seja, tu já sabes que o jogo é assim e tem essa, tanto no Can't Stop como no Dragonheart, ou seja, tu sabes que tu tens a sorte faz efetivamente uma grande preponderância, mas consegues-te adaptar e passas a ter outras estratégias para tentar ultrapassar essa sorte. Se calhar já começas a contar mais cartas, ou a tentar estar mais atento às cartas que vão saindo, ou não dar as cartas ao adversário, né? Pronto, Tê-las exatamente. na mão, Sim. para não lhe facilitar a vida. Sim. Há um conjunto de estratégias Não, é que isso. É vais isso. começando a Mas dominar. eu não é? acho que é isso. Por exemplo, a sueca. E quando eu estava, porque eu lembrei-me da sueca, mas estava a pensar noutro jogo que é o. Estava a pensar noutro jogo, desculpem, estou a virar a cabeça. Estava a pensar noutro jogo que era o do Canísia, o dos aventureiros. Ajuda-me. Lost Cities. Lost Cities. Lost City. Aquilo é um jogo, não vou dizer de sorte, porque tu tens sorte ali quando te sair aquela carta que tu queres do baralho. Mas aquilo é um jogo, literalmente, em que tu aprendes até ao último minuto a contar cartas. Não é? Se estiveres ali a jogar aquilo por jogar, casar, não me saiu a carta que eu queria. Mas se estiveres realmente a jogar o jogo pelo jogo, tu tens que estar a contar cartas e tens que estar a saber que a tua carta que tu precisas, onde é que ela está? Ou está no baralho, ou está no teu adversário. E o momento em que tu a vais jogar. Para duplicares uma expedição, por exemplo, e depois não chegares ao final. A casar. Eu dupliquei esta expedição, tinha aqui estas cartas e depois não as consegui valorizar. Isto acontece. E é um Ou o Six Nimbus, por exemplo. Se pensares no Six Nimbus, também é um jogo que tu estás completamente dependente da sorte. Mas o Six Nimbus eu não sei jogar. Mão, não é? O Six Nimbus eu não sei jogar. Sim, mas no fundo vais ganhando algumas estratégias que vão minorando um pouco a sorte e a aleatoriedade enorme que o jogo tem. Eu vou mandar aqui uma aposta de pescada. Eu acho que algumas pessoas confundem sorte com falta de estratégia. Eu acho que há esta confusão. Há jogos que são pura sorte, mas há jogos em que a sorte é estratégia e tu tens que conhecer minimamente ali a estatística do subjacente, a matemática subjacente ao jogo. Por exemplo, um jogo que eu odeio, não odeio, que é o Quacks. Eu não odeio, é um jogo que eu não consigo dominar aquilo. Por muitas contas que eu faça na cabeça enquanto estou a jogar aquilo. Levo sempre a bada da Ana e da minha sobrinha. É um jogo que é quase... É um pachorla puro e duro. Tens ali algumas sinergias. Tens algumas sinergias que tu, lá está, se souberes aproveitá-las, consegues potenciar o jogo. Mas se não souberes aproveitar, só estás a dar tiros no pé. E acho que é... mas aí... E acho que é a beleza Mas espera aí, do jogo. Tiago. Eu acho que o Quacks... Dentro dos jogos que já dissemos até agora, se calhar é o que tem mais sorte. Tu metes a mão lá dentro do saco, mesmo que tu saibas contar que estão lá X peças ou Y peças, depois é uma questão de probabilidade, mas o que te vai sair... Lá está, é isso que eu estou a dizer. Sorte, mas consegues sempre ir ali. É sorte ou estratégia na contagem das peças? O Orleans, que toda a gente consegue facilmente concordar comigo que é um grandíssimo jogo, utiliza esse mecanismo de ir ao saco buscar... É um back builder. Um back builder. Como o altiplano. Portanto, também tens o momento em que vais buscar as peças ao saco. Há uma mecânica de jogo muito conhecida isso... que se chama deck building, que é que sorte. É sorte. Não deixa de ser. A diferença no deck building e um back building... Para quem ama... Não é muito diferente. Pronto, mas para quem ama o mecanismo, eu acredito que vais ser queimado em asta pública. Acredito que sim. Porque, no fundo, estás a criar probabilidades, não é? Quando fazes o teu deck. Momento, exatamente, a partir do momento que tens um deck de cartas que tu não sabes o que é que lá está. Melhor, tu não sabes o que é que vem a seguir. Sabes o que é que lá está, mas não sabes o que vem a seguir. Automaticamente é um mecanismo de sorte. É uma introdução de aleatoriedade. Tu, na realidade, podes ter o teu deck espetacularmente bem concebido, mas depois saíram-te as cartas erradas porque as outras estavam penduradas no fundo. No momento errado, certo. Não. Ok, sim, mas e agora... tu tens um momento em que decides, eu quero acrescentar esta carta
ao meu baralho e não quero acrescentar esta. Sim, certo? é isso que é isso, tens toda a razão. E é isso que toda a gente vai dizer. Agora, Mas claro, eu decido e eu faço. É verdade, mas Estás a quando tu- potenciar. estás a Quando tu potenciar, ou baralhas seja, e vais tirar cartas, quando tu baralhas e vais tirar cartas, pronto, efetivamente é a sorte de te sair a carta A ou a carta B. Não, mas é isso, é O, isso. o, o Living Forest, por exemplo, Não conheço capas, acaba não por conheço, ter. nunca joguei esse. Mas usa o mecanismo também do deck building, uma das suas fases, e dá logo a vantagem a quem vai buscar as cartas do animal, não é? Que tem Sim. coisas Sim, boas. sim. E a certeza de que o vai poder utilizar logo na ronda seguinte. Ou seja, em vez de ir para o descarte, vai para o teu deck, vai para o topo do teu deck e vai sair a seguir. Portanto, acaba por ser aqui uma solução interessante Sim. para potenciar ainda mais as escolhas e dar-lhes mais poder, no fundo, à tua escolha. E um Mas poder mais imediato. A sorte nos jogos às vezes tem esta maravilha. Há pouco já falámos um bocadinho sobre isso, que é quando tu rolas os dados e sai aquilo que tu querias para fazer aquilo que tu mais desejavas, é espetacular, não é? Ou seja, tu ficas eufórico, consegui e tal, pronto. O reverso da medalha, efetivamente, não é muito bom, não é? Que é tu rolas os dados, estou a falar de dados, mas podíamos estar a falar de retirar cartas, mas pronto. Rolas os dados e efetivamente tu ficas no lado mau da sorte, que é o azar, e não tens, e essa sensação pode arruinar efetivamente um jogo, ou o mesmo jogo jogado por outra pessoa que tirou 2 ou 3 ou 4 lançamentos muito bons e o jogo até ganha uma vantagem, a pessoa até fica a gostar muito mais do jogo, não é? Pronto, ou seja, e a sorte às vezes tem esta ligação afetiva ao próprio jogo. Eu até te vou dizer mais. Eu já tive jogos em que joguei e não me apercebi que tinha sido bafejado por essa dita sorte e fiquei, pronto, com uma bela impressão do jogo, e quando vou jogar segunda vez ou terceira vez e as coisas correm francamente mal, começo a ter outra perspectiva relativamente, ou o contrário. Por exemplo, um exemplo disso claro é o Glow, o último, aquele jogo a preto e branco. O Glow foi um jogo que eu comecei com alguma a não gostar tanto por achar que dependia muito de sorte a questão do rolar os dados. Sim. E que depois, é lógico que depois também há ali a assimetria das personagens terem poderes diferentes e tal, mas acabei por com mais jogadas, com mais partidas, ficar com outra perspectiva em relação ao jogo, porque comecei também a organizar-me de maneira diferente. Não quero dizer que seja grande jogador daquilo, porque continua a não ser. Mas fiquei ou seja, dei o benefício da dúvida, no fundo. E o que eu acho é que muitas vezes, ou algumas pessoas, nem sequer dão a tolerância mínima a um jogo que tenha essa componente muito visível ou muito, muito evidente. Por isso simplesmente afastam-se logo dessas propostas de jogos. Pronto, Sim, é assim, também nas caixas, poucas são as editoras que colocam aquele diagrama que tem a parte da estratégia, sorte, pronto. Aliás, nem sei se tem algum jogo que tenha isso. Por exemplo, isso é uma coisa que dá jeito. Ok. Principalmente para quem não sabe. Amigo tem um gráfico que usa a Glück, que é a sorte em alemão. Sim. Mais ou menos para um lado, mais para mais ou mais para. Pronto, e o que eu quero dizer com isto é, muitas vezes as pessoas, nós jogadores, já vamos atrás de um jogo porque certamente já vimos ou reconhecemos a alguém que nos disse sobre qualquer coisa, e então uma das perguntas que as pessoas geralmente podem fazer é, então, esse jogo achas é muito dependente da sorte? É pouco dependente da sorte? E isso faz com que muitas pessoas já se afastem também de determinados jogos, porque já nem sequer os compram. Mas... Sim, ora mas bem, há pessoas que gostam. outra Eu pergunta. gosto. Lá está. Eu tendo a gostar dos jogos. Deixa-me só fazer uma coisita, se calhar um apontamento do início. Eu tendo a gostar de jogos de sorte, desde que os jogos sejam relativamente... Se for por a sorte, desde que os jogos sejam relativamente curtos.
Por isso é que a roleta tem uns segundos quase, não é? Tem a fase de apostas e saiu o resultado. Agora vamos apostar outra vez e acabou o jogo. Ponto. Segundo, há um bocado nós estávamos a falar e foi quase a primeira pergunta que fizeste ao Carlos e eu estava um bocadinho mais calado, por isso é que não respondi e não falei. Jogos mais calado, não respondeste. Jogos mais pesados não quer dizer necessariamente com menos sorte. Podem ter menos ou mais inputs de sorte. E um bom exemplo disto é os jogos os ditos wargames, literalmente wargames, que são jogos normalmente muito mais pesados, em termos de regras, complexidade de movimentos, complexidade de interação das próprias regras umas com as outras, mas que têm quase sempre um elemento de aleatoriedade que normalmente até vem dos dados, que é um lançamento com mais ou menos dados, e que nós vamos controlando esses lançamentos de dados conforme, se for um wargame, conforme o número de tropas que temos e a capacidade das tropas que temos lá. Mas, mesmo num jogo estratégico e quase de puro conhecimento, ou de pura informação, ou seja, está ali tudo, a informação aberta, informação completa, desculpem, acho que é este o termo certo. Mesmo neste tipo de jogos, há ali aquele input de aleatoriedade, mesmo sendo um jogo pesado. Portanto, não quer dizer que os jogos mais pesados tenham menos aleatoriedade. Há jogos que são quase simulações estratégicas, reais, exatamente, da realidade, e esses sim, pouca ou nenhuma aleatoriedade terão, ou sorte terão. Por exemplo, o xadrez não tem sorte. Então, mas podemos entrar numa das próximas perguntas, que é: como é que se controla a sorte? Ou seja, como é que tu fazes como é que tu... ou seja, tu tens, por exemplo, falaste no Wargame, tem o fator sorte, mas existem mecanismos que te vão limitar a sorte? Ou não? Há jogos que os têm. Por exemplo, num Wargame. Mas esse, por exemplo, os Wargames têm? Eu diria que tem. A própria mecânica do jogo. Pronto, porque eu não estou a ver tanta gente a jogar Wargames se a sorte tivesse um papel preponderante sem ter forma de a controlar. Não, eu acho que os Wargames têm da mesma maneira que tem, por exemplo, o Stone Age, que é um exemplo quase clássico hoje em dia de como combater a aleatoriedade dos dados. O Stone Age tem aqueles martelos que te beneficiam quando tu vais lançar dados. Se tiveres 5, se tiveres um martelo ou um machado, acho eu, passas a 6, por exemplo. Se tiveres 2, passas a 7, etc. Os Wargames têm a parte estratégica. Por exemplo, se eu vou assaltar, imagina, se eu vou contra tropas que estão protegidas dentro de uma cidade, não vou lá com os meus equipamentos mais básicos, não é? Porquê? Porque senão vou combater com menos dados em desvantagem. Então como é que eu vou? Vou com o mais possível. Depois, quando eu vou com as tropas mais pesadas possíveis, ou mais adequadas, digamos assim, depois aí sim, lanço dados e vejo nas tabelas de combate como é que resulta. Okay. Mas mesmo assim, nas tabelas de combate às vezes sai coisas de bradar aos céus, quase, a tirar nos muito azar. Exatamente. Mas olha, é a mesma coisa que estás... Lá está, o que eles dizem é simular a vida, não é? Simular aquele momento em que vais disparar a tua espingarda e a espingarda bloqueia. Sim. É este momento. Agora, tinhas-me perguntado mais alguma coisa? Não, a pergunta que eu acho que se faz é como é que vocês podem ou veem que se possa controlar a sorte nos jogos? Ou seja, que outros mecanismos? Uma maneira é esta. Por exemplo, a maneira do Ticket to Ride, tiras 4 cartas, escolhes 2, por exemplo. Não é? E há mais. Há algumas... o Burgundy, por exemplo, também tem essa possibilidade, não é? Tens uma das ações que é ir buscar mais homens que te permitem gastares um homem para mudares um dado. Exatamente. Mudares os números Pandemic. dos dados. Também é um jogo muita sorte. Tem aquela situação de no teu setup eles até indicarem para tu separares as cartas de pandemia. Eu acho que no fundo é isso. Eu acho que esse deve ser um dos trabalhos, embora eu não perceba nada de game design, nunca me dediquei a essa área, é mais de jogar o game design de alguém.
Exatamente, mas esse deve ser um dos trabalhos mais árduos dos designers. É mitigar a sorte. É Talvez. arranjar mecanismos, arranjar estratégias para que onde há aleatoriedade possa existir menos. Às vezes, se calhar, até é de só dar a sensação ao jogador de que está a controlar a aleatoriedade. Ou então compensá-lo por saber que já tem uma certa desvantagem à partida, não é? Quando tu começas logo com mais 2 moedas, já desconfias logo. Então porquê é que eu tenho mais, não é? Provavelmente porque já estás a partir com alguma desvantagem. Embora aí já não seja tanto a questão sorte, De não sorte, é? sim. É a questão de oportunidade. Oportunidade, porque o primeiro a jogar vai ter mais vantagem, porque pode ter mais ações disponíveis ou melhores Exato, ações exato. para escolher. ou melhores. Não, Sim. mas eu acho que tens toda a razão, Carlos, só ponho aí uma pequena vírgula, que é dependendo daquilo que ele quiser de jogo. Não é? Pois, obviamente. Porque ele pode querer que o jogo seja um jogo, vou dizer, Mais familiar mais atreito à e- sorte, não é? Por exemplo, olha, um jogo que eu adoro jogar e que tem, e é um Pachorla, não vou dizer puro, mas é quase puro, que é o Port Royal. Port Royal é um Pachorla. Eu, quando estávamos a jogar aquilo, às vezes sinto-me no casino. Vai mais um, opa, arrebentei. E lá está, como é que o Fister combate? Dá-nos defesas que nós podemos não querê-las, porque podemos querer gastar o nosso dinheiro noutras zonas, ou podemos querê-las e vamos atrás das defesas para nos defendermos pelo menos daqueles barcositos mais pequeninos. Lá está. É um Pachorluck com defesa. No fundo, ele até já arranjou ali uma via estratégica para o jogo que tu podes agarrar ou não. Exatamente. Para o tentares vencer, Exatamente. não é? Mas um caminho. isso bate no que estavam a dizer há pouco, que é a estratégia do jogo. Ou seja, tu podes querer sempre estar a bater na sorte e dependente da sorte, porque achas que tens muita sorte, ou outro, estrategicamente, diz, não, se calhar não sou mais cauteloso, eu vou buscar esta defesa. Sim, Pronto, sim. E fica na Mas estratégia quem de tem cada esse um. género eu quero-me parecer que quem tem esse género de pensamento ou essa maneira de estar perante os jogos, o que faz é nem sequer jogar esses géneros de jogos. Afasta-se mesmo de os jogar. Sim. Acho eu. Mas Pode é ter só uma- um feeling. Ter uma aversão, uma alergia, e isso efetivamente é complicado. Sim. Acho que sim. Porque já não se trata de uma pequena intolerância, é mesmo alergia. Ou seja, quando se abre a caixa de um jogo cheio de sorte, algo sai da caixa e a pessoa fica... Podemos dizer que é um celíaco lúdico. Mais ou menos, pronto. Ok. Sim. Já agora, Pronto. desculpem não. Mais Posso, o nosso amigo Augusto, se calhar o Tiago Cruz devia ter sido o convidado especial deste podcast, Acho que sim. porque Pois era. este tema Isto é para ele. é cara dele. Nem nos apercebemos disso. Tiago, desculpa. Próxima vez nós fazemos qualquer coisita para te agradar. Ou seja, o Tiago tem cara de sorte. Não, acho que é uma matéria. Tem a cara de quem pensa muito nisto. Não, ele gosta muito da matéria e ele foi daquelas pessoas que aqui no chat, no Telegram, aliás, do nosso grupo de Aveiro, colocou logo diretamente uma carrada de perguntas e eu vou tirar aqui umas para a mesa para discutirmos. Acho que a primeira eu acho que nós já discutimos um bocadito. A primeira que ele disse é input randomness e output randomness. Os Eurogamers só aceitam a primeira e fogem da segunda. E se calhar agora vou dizer o que é input e output. Input randomness é que, por exemplo, o setup do Ticket Ride. Nós recebemos 4 cartas de 4 cartas de objetivos, decidimos aquelas que queremos. Ou seja, foi random as cartas, foi aleatórias as cartas que recebemos, mas nós estrategicamente escolhemos aquilo para onde vamos. E a output randomness é, por exemplo, olha, no mesmo Ticket Ride, as cartas que nós viramos para escolher. Ou seja, eu posso escolher aqui dentro daquele lote 5 ou posso ir às escuras ao lote. A ida às escuras é output randomness, porque dali pode sair qualquer coisa que esteja naquele maço. Nós acho que já falamos um bocadinho disto, mas a questão dele era mais porque é que os Eurogamers gostam mais da primeira, ou seja, gostam mais de ok, toma cá um cenário aleatório,
Eu acho que toleram mais. É isso, talvez, é isso. Eles toleram mais essa. Aliás, as palavras dele Porque assim, toleram mais do que a segunda. Porque assim, Do que a segunda que é lançar dado e o que saiu, saiu. Isso. E eu- Sim, mas porque é assim, também quem faz o jogo tem que ter uma mecânica. Ora bem, o jogo tem que ter um motor, não é? E se calhar o motor que o designer pensou é isso mesmo, ou seja, é, por exemplo, tirar as cartas. Por isso já te dá um avanço e daí é que os Eurogamers se calhar gostam mais de receber esse avanço, mas depois ter uma última palavra a dizer na escolha. Lá está. Mas, Nuno, eu continuo a achar que isso só vai ter algum impacto, ou vai ter realmente impacto, para quem não beneficia dessa randomness. Certo. Okay? Dessa Sim. aleatoriedade. Sim. Eu acredito. É aquele típico dizer, caramba, que estás com uma sorte, foi-te logo calhar verdade. essa carta, que eu estou à procura não sei quanto tempo. Pronto, Sim. de facto, eu concordo com o Tiago, com o Augusto, quando... Com o Cruz, pois. Com o Júnior. Vamos começar a quando- tratá-lo por Júnior. Tem que ser gente. Quando fala que se calhar os Eurogamers não toleram tanto a segunda, talvez porque... Talvez, estou eu aqui a pensar, mas talvez porque bem mexer com aquilo que tu estás a fazer. Enquanto que tu, Sim. a inicial é, pronto, é com aquilo que tu partes e daquilo É vou tentar me resultado. organizar. A outra não. É algo que se calhar já não vais ter hipótese de controlar tanto. Porque te acontece a meio. Ou... Eu acho que Não os sei, não sei. Eurogamers são control freaks por natureza. Disfarçados. Eu acho que é isto. Se alguma coisa lhes foge dali da sua estratégia, ai meu Deus, Eu acho que Deus, isso são para onde é mais que eu vou? são os heavy gamers. Eu acho que os heavy gamers são um bocado assim. Sim, O Eurogamer sim. consegue Se calhar tolerar tens- um jogo familiar. É isso que eu médio. ia dizer. Se calhar tens toda a razão, se calhar nós devemos estar aqui a fazer um bocadinho mais de separação, porque o Eurogamer é uma pessoa que joga jogos do tipo alemão, que sem muita interação de jogador, não é? É isso que estás a dizer. Entre Sem grande jogadores. temática. Mas E também sem te digo, temática. também Os heavy não gamers- sou muito... Esse- Não sou muito de meter as pessoas em caixotes, em gavetas estanques. Pronto. Porque uma pessoa que gosta, Carlos, óbvio, mas nós aqui temos, um heavy gamer... temos que pôr Um heavy gamer... Não, desculpa, Tiago. O heavy gamer, se calhar, dificilmente ou com alguma dificuldade, joga regularmente jogos mais médios baixos. É digamos isso, tens assim, toda a razão. familiares. A única coisa que eu ia dizer é que Enquanto que desculpa que já termino. Um Eurogamer de jogos familiares ou um Eurogamer médio alto consegue facilmente jogar um heavy game de vez em quando. Exatamente. Talvez não com regularidade ou só querendo não jogar concordo isso. contigo. E a única continua. coisa que eu queria dizer é que acabaste-me com a punchline. Tu acabaste de dizer que nós não gostas de pôr pessoas em caixas. Eu dizia que aqui só pomos pessoas em instantes. Quer sejam nas bestas ou quer sejam nas Calax ou nas bilis. Exato. Olhem, já agora, já que estamos numa de cruz, deixa-me só lançar a próxima aposta do cruz. Olha, se calhar isto era grande rubrica. O que vocês acham? Aposta do cruz. Segunda pergunta dele. ser. O pessoal não entende o conceito que quantos mais lançamentos temos, menos é baseado em sorte o jogo. Porque o número de lançamentos converge para o esperado. E, por exemplo, um jogo em que lances uma vez um dado é muito mais baseado em sorte do que um que lancemos 50 vezes os lados. As pessoas às vezes não percebem isto. Certo. É um bocado Entendo contra-intuitivo e vai bater aquilo que nós há um bocado estamos a falar. É a estatística do subjacente ao jogo. Mas se tu fizeste mal a algum santo, efetivamente podes rolar 50 vezes e vais ter o mau resultado sempre. Não sei, Não, Nuno. Eu tendo a pensar que o Tiago, o Júnior, de certeza que já estudou isto. Não, é. Eu não Ele estudei. tem toda a razão, porque Mas- estatisticamente, no limite, se lançares um dado de 6, um D6, por exemplo, o resultado esperado vai ser que todas as faces saem um número de vezes. Se calhar, em uma ou duas, vamos ter resultados um bocadinho mais fringe, está-me a falhar o nome, menos bons para nós. Mas se lançássemos mais fracos, que nós não queremos, não é? Ou se calhar, ou melhor, não, por acaso aquilo que eu queria dizer é, se lançamos uma ou duas vezes, vamos dar resultados menos aleatórios. Ou melhor,
Mais, Ou seja, se eu lançar 3 vezes, é possível, é mais provável que se eu lançar 3 vezes me saia 3 uns do que um 2 e um 3. Não faço entender. E aliás, nem esta é a estatística que está na minha cabeça. Mas pronto, o que é que eu quero dizer? É que... É melhor não irmos por aí. O que é que eu quero dizer? Eu pelo menos não irei. Não, Eu também não. Eu estou-me a explicar mal. Vamos, espera aí. Editor, corta. O que é que eu estava a dizer? Os resultados mais... Anda para trás. Os resultados mais limites acontecem com menos lançamentos de dados. Porque quando temos muitos lançamentos de dados, estes 3 uns que nos saíram no início vão ser nivelados pelos outros resultados todos que saíram nas outras 50 vezes. É isto que eu queria dizer, ok? Ou seja, tirar 50 vezes uns é muito pouco improvável. Mais vale essa pessoa jogar no Euromilhões nessa semana porque vai acertar de certeza. Tirar 3 uns e depois todos os números todos os números da faixa, que é o 2 a 6, é muito mais provável e que isto, quando começamos a falar de números muito grandes, vá nivelando. Exceto se acontecer aquilo que o Nuno estava a dizer. Pregaste um santo errado, tens um sapo à porta e estás enterrado. Mas agora é assim, vocês também têm que pensar na sensação, o jogo, melhor falando, o ser humano é muito mais do que o que é o óbvio, não é? Ou seja, nós às vezes até, ou o facto, vamos pensar no facto. O facto é isso que tu acabaste de dizer. O facto mais, com C? Pode ser um facto com C. Porque quanto mais vezes tu lançares um dado, efetivamente, a média, vamos caminhando para um nível médio de valor. Pronto, vamos pensar assim. Mas quem está a jogar, se tira 3 vezes um valor baixo, vai ficar com essa sensação. Ou seja, nós vamos ficar muito mais na sensação do que na parte matemática da coisa. E a explicarem-me num papel que não, se tu repetires muitas vezes, pois, eu sei que está aí escrito, mas não foi isso que me aconteceu a mim. Ou seja, eu não consegui passar a parte emotiva do jogo para um bom feeling. Pronto. E por isso é que eu estou a dizer que às vezes eu entendo que matematicamente isso seja possível e não estou contra o Tiago Augusto, mas a sensação que o jogador vai ter que se tirar 4 lançamentos maus, pronto. Eu não gosto de jogos com sorte. Isto não é uma citação minha. É a citação desta pessoa que acabou de jogar 4 vezes um mau. Mas essa sensação, eu acho que é aquilo que o designer estiliza. Pode ou não pode? Sim. Tenta excluir do jogo. Exatamente. Eu acho que aí é que está o truque. Eu também acho que sim. O senhor... Diz. Não, eu ia perguntar se o senhor Tiago, que está em linha, tem mais alguma pergunta para... Queres que eu mande já outra do Tiago? A Bíblia Besta? Nós sabemos do que é que o Cruz é capaz, portanto ele manda-nos um testamento. Então, parem aí, deixem-me ver. Deixa até pôr aqui para ver melhor. Ele disse, normalmente o pessoal só pensa em sorte quando vê dados e coisas E dessas, mas na verdade nós, nos jogos não euro, o maior elemento de incerteza são os outros jogadores, dado que nem sequer consegues fazer um mapa de probabilidades do que vão fazer. No fundo falávamos nisto há pouco, não é? Eu nesta consigo... Tens mais dificuldade em controlares o que os outros fazem do que propriamente, às vezes... a sorte ou o azar é muito verdade. Por exemplo, das cartas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito básico aqui. Um exemplo muito básico relativamente àquilo que o Tiago está a dizer. Há um jogo de cartas muito conhecido que se chama-se Poker, que é jogado a dinheiro. Não sei se vocês já alguma vez jogaram e jogaram a dinheiro. Não, só conheço aquela música Poker Face. Pronto. Estás no teu direito, eu também conheço, aprecio moderadamente e ficamos por aí. O que é que eu ia dizer? O póquer é um jogo, sobretudo, é um jogo de muita estatística e de muita estratégia. Mas, para esta estratégia e esta estatística serem postas no jogo, é preciso que os outros jogadores não joguem aleatoriamente. Ou seja, se tirares o dinheiro dali do meio, se tirares o dinheiro do meio, automaticamente as pessoas começam a explorar o jogo no sentido de explorar as estatísticas menos esperadas. Então, certo. Um bom jogador sente-se completamente perdido porque não tem estratégia real
para contrapor aquilo. E o jogo de póquer, que é um jogo, pá, se há campeões seguidos, é porque é um jogo de estratégia. E é um jogo que se transforma completamente numa aleatoriedade selvagem. Isto é tanto, ou mais, que eu, por exemplo, que gosto até de jogar póquer amigavelmente, atenção, amigavelmente, já tive em algumas coisas um bocadinho a dinheiro, mas principalmente amigavelmente, mais ou menos aqui como o Carlos no seu desporto, no Totoball, e meto lá 20 euros, e quando acabarem os 20 euros eu meto lá outros 20. Não é para ganhar dinheiro, é para passar um bocadinho de tempo. E eu odeio de morte, quase tanto quanto jogar Monopólio, jogar póquer com pessoas que não jogam póquer a dinheiro real, por causa desta sensação de perder e de sentir que as outras pessoas estão a jogar completamente aleatórias, e não vale a pena. Eu tenho uma mão espetacular, está ali tudo na mesa, mas aquela pessoa vai-me tirar na última carta, vai-me tirar uma coisa qualquer e eu vou-me fritar. E toda a minha estratégia de jogo já foi com o ar. E eu estou a dizer num jogo de cartas como o póquer. Existe isto, por exemplo, noutros jogos. Eu consigo... Normalmente nos nossos jogos posso dizer que é um bocadinho ao contrário. Se uma pessoa for muito... Como é que eu ia dizer? For com muita sede ao pote nos jogos de tabuleiro modernos, principalmente aqueles que nós já conhecemos mais, penso que facilmente nós a conseguimos contornar. Pelo menos num jogo que nós sejamos minimamente competentes. Portanto, eu acho que é isto que ele está a dizer. E acho que às vezes nós não temos esta noção. Olha, eu em última análise eu diria que a sorte acaba sempre por ser um tema extremamente fraturante. Fraturante, sim, nos jogos. Porque por mais que a gente tenha uma opinião acerca do assunto, há sempre controvérsia, porque há aqueles que são adeptos. Podemos fazer clubes rivais? Eu acho que dava para fazer claramente os adeptos da sorte, ou não é bem adeptos, mas os tolerantes à sorte e os intolerantes à sorte. Os alérgicos. E os alérgicos à sorte são extremamente picuinhas com isso, eu acho. Há um mínimo sinal de aleatoriedade. Epá, mas isso é um gosto. Mas isso é um gosto. Quero-me parecer que jogar implica isso. Implica também. Sim. Exposto contares. Exposto a essa. Algo que não controlas. Exatamente. Que seja o lançamento de um dado, seja o que é que o jogador vai fazer. Sim. Agora aceito perfeitamente que alguém não queira de todo gastar o seu tempo com isso. Com esse género de jogos. Pronto, aceito perfeitamente isso. Perfeitamente. Eu sou mais tolerante porque gosto mais de jogar. Pronto. Não sou tão... Na minha concepção de jogo, do que é jogar, está muito mais o lado... menos o lado competitivo e muito mais outros géneros de aspectos e de características que o jogo te dá, como a socialização, o pôr-te bem disposto, o divertir-te. Por norma, divertes-te. Podes te divertir muito com o jogo. Se tiver azar, ajuda. Não vai ser sim, nada mas tu, divertido. por exemplo, há jogos que, não quer dizer que estejas sempre a fazer isso, mas há jogos mais de entrada, fillers, party games, que te põem bem disposto, que te divertem, que têm essa função, e que, por norma, andam sempre muito de mão dada com a sorte, não é? Por isso isto pronto, acho que ninguém tem razão, e ao mesmo tempo também ninguém pode dizer que tem a razão toda. Sim, a verdade é essa. Mas sim, entendo perfeitamente que há pessoas que possam estar num partido e possam não estar no outro. Mas isso também poderíamos estar a falar da sorte, como podemos estar a falar de alguns até já começam a ser em termos, por exemplo, de designers dos próprios jogos. Pronto, mal sai um jogo de um determinado designer, eles podem ignorar completamente ou podem adorar e idolatrar. Pronto. E nesse sentido, há sempre partidos a tomar. Agora, eu queria perguntar se vocês
dentro deste tema da sorte, se vocês têm tido sorte nos jogos que compram. Tiago, Se eu tenho tido tens sorte... tido sorte nos jogos que compras? Tenho. Aliás, como eu compro muitos é mais fácil ter sorte, não é? Lei dos números grandes. Já dizia aqui o nosso Sim, Tiago. pois é, exato. Compras bastantes e a média... Ok. É difícil, Boa. é difícil me enganar. Sim, verdade. Verdade. Não, olha, sou-te muito... É Verdade. assim, eu já disse isso várias vezes, aqui os meus jogos são os meus filhos. E portanto eu acho que os comprei todos e são todos excelentes. Tirando nenhum, basicamente. Tirando nenhum. Portanto, para mim é quase impossível. É-me quase impossível até dizer que há um jogo mau. Exceto... Tenho agora um novo que me saiu na Reacon, Carlos. Tenho que devolver à Reacon. O Tempo. Não sei se conheces. O Tempo. Não deves conhecer. Aquilo foi uma editora qualquer que vos mandou. Já sei. Espanhola. Sim. Espanhola. Sim. Aquilo diz que dá para jogar para 2 jogadores. Eu tentei pôr a jogar Sim, para 2 sim, e sim. aquilo não dá para jogar para 2. Mas pronto, portanto, olha, tive muito azar. Porque não foram os dois certos. Portanto, respondendo aqui ao Nuno, tenho muita sorte nos jogos que compro. Também é um jogo. É o jogo das rifas. Também é um jogo. O que eu tenho a dizer, tenho muita sorte Carlos, nos jogos que compro. tens tido sorte? Que comes? Não, Ou que compras? estava a dizer, tenho muita sorte nos jogos que compro, tenho muita azar nos jogos que me saem da Reacon. Na Reacon. Tu tiveste sorte. Mas sabes Tiago, qual é o tiveste problema? sorte. Tens que comprar muito mais na Reacon para Exatamente. nivelar. Ok, Exatamente. desculpa. Carlos, Aumentar as probabilidades dos jogos que vais ganhar. E aí pode ser que saia algum mais em condições. Mas Desculpa. olha, Tens tido nós sorte, tivemos Carlos. uma boa seleção de jogos na Reacon. Vamos lá passando para o que me perguntas, Nuno. Se eu tenho tido sorte. É assim, eu como para mim a questão de sorte não é despreciante totalmente. Não passa completamente ao lado, não é? Mas eu consigo encaixá-la bem nos meus jogos, na minha ludoteca. sim, Acho que sim, claramente. tens tido sorte. E há alguns jogos que usam muito da sorte, como aqueles dois que eu vos falava há pouco, o Dragonheart ou o Can't Can't Stop. Stop. E muitíssimos outros, atenção, e muitíssimos outros. Eu tolero perfeitamente. Também quando não me apetece jogá-los, não os jogo, pura e simplesmente. Pronto. Certo. Mas sim, respondendo à tua pergunta, sim, tenho tido sorte. Muito bem, eu também acho que tenho tido sorte nos jogos que tenho comprado. Por isso, alguns também têm sorte. Aliás, eu também não sou assim grande crítico, analisador, minucioso dos jogos e de todas as suas mecânicas, os seus cantos e recantos. Por isso, sei lá, se me perguntar agora, então, mas que jogos é que tens ido de sorte? Não sei, assim de repente. Mas efetivamente também não é algo que me faça não deixar de jogar um jogo. Pronto, ou seja, claro que entendo como o Tiago começou e se calhar fechando este ciclo, dizendo que se passas 1h30 a fazer uma estratégia e depois de repente na última tua jogada ou na penúltima não te sai a carta que tu estavas à espera, pronto. É sorte? Foi azar ou foi uma má estratégia? Não sei. Temos que deixar para alguém discutir, se calhar noutro podcast, um bocadinho mais profundo. Muito bem, então, acham que falámos bem sobre a sorte ou não falámos? Acham que falta falar de alguma coisa, algum aspecto que vocês vejam? Porque senão também podemos dar a voz a quem nos ouve, se nos quiserem deixar algumas perguntas, ou até, deixarem-nos outras perguntas para em futuros podcasts nós podemos responder ou até fazer um tema dele. O que é que vocês acham? Estamos prontos para passar para a próxima fase, a próxima rubrica? Olha, eu tendo a achar que a sorte tem aqui um quê de aleatoriedade, não é? E como a matemática a estuda, não é? Eu acredito que a sorte não seja assim... Pronto, ou seja, para quem a estuda de forma mais aprofundada, existe nesse caos, nessa incerteza, existe formas de encontrar algum caminho
algum tipo de padrão. E, portanto, não sou eu que o vou fazer, porque não sou matemático, nem sequer dou muito para essa área, mas dos poucos conhecimentos que tenho, gostava de dizer isso. Acho que, mesmo sendo um fator que te dê pouco controle sobre um determinado jogo, ou um determinado aspecto de um jogo, acredito que ele possa ser, entre aspas, controlável. Ou bastante, ou o consigas encaixar numa estratégia que estejas a ter para um determinado jogo. Tiago, últimas considerações sobre o tema da sorte. Queres dizer alguma coisa? Sim, eu posso só concluir aqui os meus pensamentos. Conclui. Fazer assim um achado, um apanhado de tudo e metê-lo na besta. Concordo a 100% com o que o Carlos disse. A sorte não é um problema desde que não andemos ali horas e horas a vaguear e bater sempre com o barco contra a parede ou com a cara contra a parede. Os designers, por regra, gostam e fazem mecanismos para nivelar a sorte, a aleatoriedade do jogo, para o jogador em si conseguir decidir acerca daquilo que lhe vai acontecendo e conseguir dirigir o seu barco, não é? Dizendo isto, há jogos de pura sorte que eu adoro, há jogos de estratégia pura, ou quase pura, porque eu acho que nunca joguei assim nenhum jogo de simulação pura e dura, que eu também gosto. Acho que tudo é como na vida, tudo que tiver ponta e peso e medida, nos sítios certos, um bocadinho de sal e um bocadinho de pimenta, não há qualquer tipo de problema. Pronto, olhem. Deixem-se jogar por um jogo com sorte, que também vai ser divertido. Então, vamos passar para a próxima parte do nosso podcast, pode ser? Então, jogos que trouxeram por casa. O que é que aconteceu? O que é que não aconteceu nestas últimas semanas? Agora está toda a gente uns de férias, outros a trabalhar em dobro, outros que, sei lá, se podem ter despedido, têm mais tempo, não sei. Qual de nós é que se despediu? Fostes tu? Não, Eu acho foi. que o Nuno hoje disse, eu nunca mais pilatarei na vida. Nunca pilatarei. Na minha pilataria. Bom, então é assim. Eu posso começar. Essa vai ficar. A pilataria já Sim, é o vai ficar, nome é isso. oficial no Brasil. É? Ah, Estás a brincar? É. Não, foi medido por uma professora de Linguística da Universidade, por isso, em princípio, ela deve estar a acompanhar As novidades da língua. evolução da semântica. a evolução da língua. Ela está... Bom, então começo eu. O que é que eu estive a jogar nesta semana? Eu joguei algumas coisas e por acaso até joguei com alguns de vocês, mas o destaque vai ser um jogo que vocês não quiseram, não tiveram a oportunidade de jogar, não tiveram a oportunidade. Que foi o Architects of the West Kingdom. Pronto, que eu decidi, não, hoje vou jogar Já isto que eles a não solo. quiseram. Já que eles não quiseram jogar, eu vou jogar a solo. Então, coloquei-lhe a expansão Works of Wonders e tenho jogado, já fiz três sessões comigo próprio e com o jogo. Eu acho que o Nuno estava a olhar para ele está montado na tua mesa, não está, Nuno? Está aqui ao meu lado. Nota-se o carinho na voz. Sim, e estou, por acaso, um bocado interessado em voltar a repetir, porque é um jogo... O primeiro jogo que eu fiz demorei para aí umas 2 horas e bastante, porque também tive que rever algumas regras do jogo base, mas é porque tem muita iconografia e tu tens que ir muitas vezes ao manual, o que é que isto quer dizer, o que é que isto não quer dizer, pronto. E então demorei um pedaço. Agora está mais rápido, mesmo assim tenho tido algumas dúvidas, tive que ir para o BGG, tirar e esclarecer as dúvidas,
e acho que ainda não joguei então a 100%. Ainda falta limar ali qualquer coisa. Bom, o Architects of the West Kingdom muitos de nós já conhecemos, mas basicamente é um jogo de colocação de trabalhadores em várias ações. A diferença no jogo, ou para mim a diferença, porque foi a primeira vez que eu joguei este tipo de mecânica, é que tu vais, à medida que vais colocando os teus trabalhadores num determinado local, vais potenciando o número de vezes que fazes essa ação. E isso pode ser travado através de outra pessoa te prender os teus bonecos e, de certa forma, conseguir trazer os bonecos roubando-te essa possibilidade. O Works of Wonders junta aqui a construção das maravilhas, que basicamente são cartas que são um bocadinho mais caras de se produzir e dão-te um bocadinho mais de pontos. Pronto. E junta ao jogo uma nova linha, que é a linha da influência que tu tens sobre o jogo. O jogo já jogava com uma da virtude e agora joga com uma da influência. E tu tens que ir equilibrando as duas e jogando assim. Estou a gostar. É interessante. Eu já gosto do jogo. Pronto, e a versão solo acho que está bem conseguida, por isso aconselho às pessoas a experimentarem. Diz-me uma coisa, entre o solo e o normal, ou seja, a multiplayer, quais são as principais diferenças? Ou o teu feeling do jogo, aquilo que tu sentes só quando jogas. Quando tu jogas a multiplayer, ou seja, há um bocadinho mais de aleatoriedade, ou seja, voltamos aqui, podemos vir à sorte, ou seja, efetivamente tu não sabes bem o que é que... E nesse caso é dos players, é a aleatoriedade dos players, não é? Sim, porque tu não sabes bem qual é o caminho que ele quer seguir. Por exemplo, se quiser seguir mais uma construção na catedral porque é mais virtuoso, ou se dedica mais ao mercado negro e tem benefícios bastantes por estar nesse meio, mas vai perder pontos no final do jogo. Pronto, e tu, no multiplayer, tens que gerir mais essa parte, sim. Aqui, em princípio, tu sabes que o solo vai sempre tentar subir na virtude, pronto, por exemplo. E na influência. Ele vai estar sempre a tentar subir na virtude, na influência. Sim, okay. Verdade. Okay. Então são sentimentos diferentes, não é? São. Okay. Carlos, tu, o que é que jogaste esta semana? Olha, eu diria que ia falar nos jogos que eu joguei com vocês, os dois, o Adara e o Mamma Mia, que são dois jogos que já não trazem grande novidade. Acho que toda a gente os conhece, têm alguma idade. Traz sempre novidade, porque o nosso auditório é vastíssimo e nem toda a gente joga tudo, não é? Por isso é sempre uma novidade. E nem toda a gente tem a ludoteca do Carlos. Estes jogos até... o Adara realmente foi a minha cópia. Mas o Mamma Mia não. Pois foi. Exatamente. Bom, isto para dizer então que... O Adara. Pronto, o Adara é um jogo em que nós estamos à frente de uma civilização e durante três eras vamos tentar fazer coleções de diferentes personagens que nos vão ajudar em 4 elementos civilizacionais muito importantes para ganhar o jogo. A questão das riquezas, do dinheiro, da guerra, conhecimento e comida, da cultura e depois da agricultura. Portanto, estes 3 aspectos vão se integrando, vão melhorando à medida que vão passando eras. As personagens... 4 aspectos. Sim, 4 aspectos, se bem que o quarto, a agricultura, só seja relevante no fim da segunda fase de cada era. O jogo divide-se em 2 fases, cada era é composta por 2 fases, e nessas 2 fases nós vamos colecionando cartas e tentando fazer a recruta, digamos lá, das melhores personagens que dão mais pontos e que também nos tragam mais vantagens, e à medida que vamos aumentando as nossas diferentes personagens nas diferentes cores, vamos também tirando dividendos disso, quer porque podemos comprar depois cartas mais baratas nas respectivas cores. Quanto mais tivermos dessa cor, mais baratas as cartas se tornam, porque elas dão desconto no fundo, mas também
e que é muito importante porque à medida que que vamos passando de uma era para a outra, as cartas passam a tornar-se bastante mais caras. Portanto, há um conjunto de outros aspectos que o jogo tem e que o tornam bastante interessante. Para quem não tem, eu acho que é um jogo essencial. Arrisco-me a tomar aqui essa tomada de posição. De posição firme e ir... Toma. Acho que devem experimentar, pelo menos. Mas acho que é um jogo essencial. Na altura foi muito comparado, já não sei com qual jogo, já não me lembro. Era o Arquirrival ou... Já não me lembro qual era o jogo. E assim, da minha experiência do jogo, como eu já partilhei, mas não partilhei com o nosso vastíssimo auditório, eu tenho jogado o jogo online e pronto, aquilo não me passa bem na garganta porque efetivamente eu não sabia bem o que é que estava a fazer. Quando o joguei fisicamente também não ganhei, fiquei lá bem no fundo das classificações. E confesso o quê? O jogo dá-me a sensação de que parece que às vezes eu não sei bem para onde me dirigir. Pronto. E às vezes fico meio perdido nesse tipo de jogos. E se calhar foi o que aconteceu. Sim, eu acho que isso vai melhorar à medida que tu vais jogando mais e mais vezes e começas a ter as experiências das outras partidas, percebes? Sim. E quanto mais frequente tu o fizeres, quanto maior for a frequência com que tu jogas o jogo, obviamente tens de estar predisposto para isso e se calhar não é o caso, mas vais melhorar, porque a curva de aprendizagem do jogo é relativamente curta, mas depois para o dominares, aí acho que precisas de um pouquinho mais de tempo. E o Mamma Mia? O Mamma Mia é um jogo de Rosenberg, um jogo de cartas de Rosenberg, que depois, anos mais tarde, viria a... É muito difícil com essa banda sonora, mas... Já nos vão tirar a monetização. Peço desculpa. Inexistente, Nuno, não te preocupes. A cara dele. Só daqui a uns anos, não. Okay. Não, mas dizia eu que mais tarde o Colt Express acaba por utilizar o mesmo mecanismo que Rosenberg já usava neste Mamma Mia, que, quanto a mim, é um jogo de cartas bestial. Sim, tu és um amante. Eu gosto muito de jogar o jogo. Acho que é daqueles jogos que se joga muito rapidinho e que nem sempre corre bem, não é? Porque tem ali um aspecto... um mecanismo de memória muito forte. Tem. E também de sentido de oportunidade, de timing. E tudo isso são aspectos que por vezes não são fáceis de se controlarem. Mas também lá está, com as vezes que tu vais jogando o jogo, começas a ter outra percepção relativamente à forma como deves controlar os timings do jogo. E... para concluir, porque não quero estar aqui a noite toda, nem podes. Dizer ainda que nem posso, que joguei uma vez mais um outro jogo que é muito caro aqui em casa com a minha filha só mais joga nova, jogos que caros. é o Ilo. Só joga jogos caros. O Ilo. O Ilo, que é um joguinho de cartas muito divertido e que tem outros jogos que se baseiam no mesmo mecanismo. Estou-me a lembrar do Alegra, por exemplo, que é um jogo que toda a gente... O Ilo é mais difícil de se conseguir, mas o Alegra facilmente o conseguem no supermercado. Num supermercado deste país, e que vai buscar exatamente o mesmo conceito. Cartas viradas, uma grelha de cartas à nossa frente, todos os jogadores têm o mesmo número de cartas. Viram-se algumas, inicialmente viram-se 2 cartas e depois basicamente vai-se buscar a carta ao descarte ou às escuras do monte de reserva e troca-se pelas nossas cartas da nossa grelha, de forma a fazer combinações da mesma cor por linha ou por coluna ou na diagonal, e se o conseguimos eliminar cartas dessa nossa grelha, que é o nosso objetivo. O objetivo é chegar ao fim, quando alguém virar todas as cartas, dá-se o término do jogo, e quem tiver menos pontos vai somar esses pontos até ao longo de várias rondas, ganhará aquele que tiver menos pontos no fim, quando alguém rebentar aos 90. No caso do Ilo é aos 99. E é isso. Já joguei outras coisas, mas pronto, vou ficar... Tiago, olha, tu, quais foram os joguinhos que trouxeste por casa? Olha, eu joguei, não sei se vocês conhecem o Adara. Não.
Joguei com os Pacóbios. Fui ali a material ao lado. Era um rapazito muito simpático. E ganhaste com esses pacóbios? Não. Foi o Pacóbio acho que foi o Pacóbio Mor que ganhou. Não foi o pacóbio. Não. Mor. Foi a Pacóvia. Foi a Pacóvia Mor. Pronto. Novidades. Por isso, a gente já estou a perceber porque é que a Ana está aqui a dizer que adorou o Adara. Claro. Foi ela bafejada pela sorte. Foi ela que Ou será estratégia? Não sei, acho que naquele caso é sempre sorte. Sorte com quem ela joga. Sorte com quem ela joga. Não. E pronto, e também... Não, jogou muito bem. Exatamente. E jogámos também o Mamma Mia, não é? Nós jogámos todos juntos, porque nós fizemos um mini retiro ou um mini encontro para nós. E tivemos nós a discutir umas ideias para o futuro, ao mesmo tempo que jogávamos jogos de tabuleiro. Jogámos o Mamma Mia. Devo discordar um bocadinho do nosso grande ancião Carlos, quando diz que a mecânica do Colt Express é copiada de Mamma Mia. Eu penso que se for, é minimamente inspirada. Eu não disse que era copiada, mas há uma inspiração. Há uma notória, possível parece. inspiração, é verdade, mas eu considero mais o Colt Express uma programação, embora no Mamma Mia também programes aquilo que tu vais meter na pizza, que normalmente sai furado, não é? Eu acho que no Colt Express o mecanismo é transformado. Tu tens Transformado uma em programação da coisa, não é? Transformado em... Concordo. Concordo. É o mesmo mecanismo, mas quitado. Eu acho que muitos jogos fazem isso. Concordo. Vão buscar o mecanismo base e depois juntam-lhe coisas. Nisso consigo concordar Ok, com ele. começou Acho por eu. discordar, terminou concordando. Claro, chegámos a um consenso. Então pronto, se não queres que concordemos... Não. Carlos, não tens razão nenhuma. Cala-te. Mas Exatamente. respeito. Não te respeito nada. Pacóbio. Mais coisas que tenho a jogar. Entretanto, olha, trouxe, mas não joguei o Merv para quando nós fomos para uma ilha isolada jogar com o Carlos. Assim já não temos que perder tempo a ler. Assim jogámos logo. Mas ainda não li. Ainda não joguei. E fui ali à nossa prateleira da vergonha buscar o K2 e tive eu e a Ana ontem a experimentar. Até gostei. Isso é muito fixe. Até gostei. Já joguei há muitos anos. Acho que beneficia assim um bocadinho. Olha, ganhei o na Riacon, by the way. Bom jogo, bom jogo. Também joguei o Takenoko. Muito bacana. Também, acho que eu joguei a 2. Eu acho que beneficia assim um bocadinho mais de se jogarmos a mais. Temos ali umas mais interações, ali mais uns chega para lá. Dá para jogar a 5, acho que é 5. 1 a 5. 1 a 5. 1 a 5. Joguei o Takenoko com a minha sobrinha e com a Ana também. Já não lembro quem ganhou, mas o mais possível é que tenha sido a Ana. Se não foi, verdade. Vamos assumir que foi a Ana. Foi a Ana. Aliás, eu acho que fiquei em último. A Rita ficou à minha frente por um ponto. Foi isto. Já me lembrei. Isso foi o que tu disseste há pouco. Por isso o teu cérebro não te enganou. Já me lembrei. E entretanto, também estive a experimentar, lá está, o Tempo, que é um jogo que também me saiu na Riacon, que eu devo dizer que eu não apreciei muito. E vou dizer porque é que não apreciei. Porque na caixa diz de 2 a 6, acho eu. E eu tentei jogar a 2. Das duas uma. Ou as regras estão erradas para 2. Ou eu li mal as regras. Também é possível. Tudo é possível nesta vida. Ou o jogo a 2 não funciona lá muito bem. Já agora o Tempo é do mesmo. Eu depois fui ver isto no BGG, fui ver de quem era, e é do está-me a falhar agora, do Adara. não é. Eu tenho aqui a caixa. Perdeste o papel onde tinhas o nome exatamente, anotado. tinha, que é o Francisco Galega Redondo, que tem alguns jogos já produzidos pela, deixa-me ver a marca dela, editora, pela GDM, exatamente. Que é a mesma editora deste jogo. Quem não está a ver, consegue ver que é o Sherlock. Quem não nos vir ouve, é o Sherlock. Que foi um jogo que o Nuno me emprestou. Embora eu fiquei surpreendido, porque ele está acreditado no BGG, mas aqui na caixa não diz. E pronto.
E porquê que eu não gostei? Porque o jogo assenta muito numa mecânica de ação, ou seja, as pessoas, é aquelas mecânicas, se calhar o Carlos até aplica isto na escola. Tu dás alguma coisa de educação musical, Carlos? Sim, não muito, porque não é a minha área mais forte, mas dás sim, as coisas mais básicas. Sim, os ritmos, assim, o tempo, ritmo, tari, sim, tari. isso. E baseia-se muito nisto, Isso, e baseia-se nisto no sentido em que as pessoas têm que repetir estes ritmos sempre nos mesmos tempos. Quem falhar, perde. Essencialmente é isto. Opa, mas para isso tens o ritmo e bola, que vai mais divertido. Não me saiu na Riacon, Carlos. Não. Pois, Mas sei. fica aqui apontado que o ritmo e bola, foi o que tu disseste, não foi? Pronto, é uma boa solução. Exato. A Ana viu... Quem não tem, é um belíssimo party game. A Ana viu mas... este jogo com algum potencial para ela usar nas dinâmicas com as pessoas mais idosas, que ela agora anda a fazer algumas. Mas ficámos por aqui, ficámos extremamente desiludidos porque voltámos a meter o jogo na caixa e arrumámos-lo. E pronto. Não tiveram sorte tristes. nesse jogo. Not. Olha, pronto, muito obrigado pelas vossas partilhas. Não se vão já embora, porque vamos avançar para mais uma etapa, a caminho da luz, para a nossa terceira rúbrica. Então, a nossa terceira rúbrica dá pelo nome de O que é que nos deixou curiosos? O quê, E Nuno? então, Tiago, o que é que te deixou curioso? O que é que me deixou curioso? Então, eu vou dizer duas curiosidades. Comecei há uma hora atrás, sensivelmente sem nenhuma, entretanto temos duas, não é? Uau! Pronto. As curiosidades são como... Cogumelos. Uma um bocadinho mais antiga, foi uma curiosidade, uma novidade que saiu para aí há uma semana ou duas, que é o facto de Devir planear lançar as suas expansões com o mesmo protocolo, digamos assim, da GMT, que lança muitos wargames, para a GMP eles chamam-lhe o P500 e a Devir resolveu chamar-lhe o Devir 500. Ah, bom, já sei. Isto é uma novidade no sentido de Devir vai publicar as suas expansões deste modo. Eu pessoalmente acho muito boa ideia. Devo dizer que não é grande novidade, até porque a GMT já faz isto há largos anos, mas é um modelo um bocadinho mais sustentável e um bocadinho mais, digamos assim, mais capaz do que o Kickstarter que muitas editoras andam a utilizar. Para quem não sabe, então, conta-nos um bocadinho. O Devir 500 é essencialmente uma pré-venda em que as pessoas escolhem, a Devir, imaginemos, lança 10 expansões para 10 jogos diferentes e as pessoas escolhem, eu quero apoiar aquela expansão e aquela expansão e declaram uma decisão de compra, ou seja, quase declaram uma pré-compra. Quando a Devir tiver 500 pré-compras, e agora estou a decalcar o modelo da GMT para a Devir. Quando a Devir tiver 500 compras, aí avança para uma fase pré-produção. Quando chegar, se for como no caso da GMT, quando chegar às 700 ou 750, o jogo é automaticamente enviado ou vai para a produção final, é cobrado às pessoas que declararam a compra e é enviado. Qual é, a meu ver, a vantagem disto relativamente a um Kickstarter? Para já há uma pool de jogadores, ou seja, há um conjunto de jogadores a dizer eu quero aquela expansão e quero aquela expansão. E se estas expansões saírem, eu compro. Não é simplesmente mandar expansões para a frente para ver se faz números no Kickstarter. É a comunidade a juntar-se e a canalizar a sua, quase como uma votação, a decidir quais é as expansões que vão sair. E mais do que isso, é o tempo em que as expansões saem. Porque, por exemplo, imaginemos que o jogo A até tem uma expansão que as pessoas querem muito e o jogo B tem uma boa expansão, mas as pessoas não querem tanto neste momento. Depois de sair a expansão do jogo A, passado algum tempo, se a expansão do jogo B reunir apoiantes, pode também sair. Ou seja, não é como o Kickstarter que ou compras ali ou nunca mais tens nada. Okay? Eu acho que é este... Só funciona para expansões? No caso da Devir, só funcionam para expansões. No caso da GMT, funciona para a linha toda deles que eles colocam aqui. Eles têm lá prints, ou seja, reprints, novas impressões e jogos e novos lançamentos. A GMT tem ambas, tem estas duas. A Devir
vai decalcar este modelo e apenas para expansões. O que eu acho que até já é bom, porque para já acho que internamente se calhar eles vão se limitar um bocadinho no género de, se eu tenho aqui uma expansão, não vou evitar, se posso imprimi-la, vou mandá-la já. Não voltar agora para daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos está a voltar a meter este jogo no mercado para ter um ELA para manter. Ou seja, se calhar balizam-se logo para mandam o jogo completo e depois, se houver alguma expansão, ok, vamos mandar para aqui. Depois, porque na realidade quem vai escolher as expansões que são impressas são os clientes. E os clientes, imaginem que há uma grande pool de jogadores que escolheram o Ark Nova, pode ser o Nova Luna. E esses querem mesmo a expansão para a Nova Luna, mas eles, porque dentro da timeline deles tinham o Ruínas de Arnak para lançar a expansão. Se calhar ia lançar outra expansão, eles iam perder tempo, depois as outras pessoas iam ficar, não vou dizer chateadas, mas descontentes, e depois, só passado um tempo, é que ia ser Nova Luna. Assim, a Devir também consegue gerir melhor os stocks, consegue gerir melhor a motivação dos clientes, a nossa motivação, e acho que consegue satisfazer melhor. Eu, sinceramente, sou muito fã deste modelo. A minha segunda novidade. Curiosidade. Exatamente. Neste caso é uma novidade até, porque é uma novidade para 2023 que ainda não saiu. A minha de última hora. Exatamente. É quase de última hora mesmo. Eu soube disto no início desta semana. Não, é assim, tu começaste por dizer que, desculpa, já agora Tiago, começaste por dizer que há 1 hora atrás não tinhas curiosidade nenhuma, agora tens 2, por isso eu estou a dizer quando foi dentro desta hora. Tá bem, tens toda a razão, mas não concordo contigo. Esta é uma novidade saiu no início da semana, eu simplesmente há 1 hora atrás não me lembrava dela. E que é o novo lançamento do jogo da nossa beta. Sabes quem é a beta? A beta. A beta Argrave. Qualquer dia deste ela vem cá falar connosco, porque nós é quase nossa convidada. E que vai... Ela já falou para um podcaster português. Exato. E penso que também brasileiro. Está-me a falhar, mas penso que também foi brasileiro. A Elizabeth... É uma oferecida à beta. É uma boa pessoa. Eu devo dizer que ela vai lançar um jogo que é o The Fox Experiment. Acho que é um jogo... Lá está. Eu tenho que experimentar o Mariposas, que ainda não joguei. E também tenho que experimentar este. Os temas que ela lança, a mim interessam-me todos. Eu sinceramente tenho que investigar um bocadinho o background da beta. Tenho que investigar um bocadinho o background, porque tudo que ela lança realmente me interessa. O Wingspan, não sendo um jogo favorito meu, é um jogo que eu gosto de ter na minha coleção, porque é um jogo lindíssimo e tem animais e tem ilustração científica e eu adoro. Este jogo, o das mariposas, já agora, passando pelos das mariposas, é um jogo que fala da migração da mariposa monarca nos Estados Unidos, uma espécie que está de veras em risco de extinção devido à falta de habitats no Canadá, que é onde normalmente elas chegavam. É um jogo que retrata, não simula, mas retrata a viagem destas borboletas. E lá está, entra naqueles temas que eu fico parvo, que eu gosto bastante. Este, que é o The Fox... Ficas parvo ou ficas estúpido mesmo. Uma coisa ou outra. Ou as duas. Ou já sou uma e fica outra, não sei. Não vamos estar agora aqui não vale a pena especificar. Então, até porque iríamos concordar. o The Fox Experiment, então. O que é que acontece com isto? Baseia-se numa experiência científica feita na Sibéria, penso pela União Soviética na altura, que era de domesticação de raposas. Ou seja, como quem diz, seleção não natural, portanto seleção artificial de raposas de domesticação. Ou seja, havia um programa de inbreeding, ou de... Como é que nós dizemos em português o breeding? Acasalamento? Não. Criação. Exatamente, é criação. Havia um programa de criação de raposas que... Inseminação? Não, eu penso que não. Eu penso que era só criação. Que ia selecionando as espécies, não, os indivíduos mais domesticáveis, ou os mais dóceis com o ser humano. Que isto, na realidade, foi algo que nós fizemos ao longo dos anos, por exemplo, com o lobo,
que neste momento existem as duas espécies, que é o Canis lupus, lobo, e o Canis domesticus, que é o nosso cão, que são espécies separadas porque nós o domesticamos. Fizemos uma seleção natural. Aliás, fizemos uma seleção natural artificial ao longo dos tempos. E na Sibéria foi tentado fazer uma seleção artificial das raposas para que nós conseguíssemos domesticar as raposas. E eu acho isto, não vou dizer eticamente incorreto, porque nós já fazemos isso naturalmente. Fazemos isso, por exemplo, com a nossa vaca doméstica, fazemos isso com o porco, fizemos isso com a galinha, fizemos isso com uma carrada de animais, com o melhor ou pior resultado. Opa, mas lá está, é o tema que me encanta. Então relembra lá o nome disso. É The Fox? The Fox Experiment. Fox Experiment. Ou se preferires em português, a experiência da raposa. Ok. Está a ser Experiência editada da pela raposa. Pandasaurus. Pandarosaurus. Eu acho que é ou- Pandasaurus. Não sei. Eu acho que é Pandasaurus? Pandasaurus. Pandasaurus. Está tudo lá. Até e tu, Carlos, tens curiosidades? A minha curiosidade, eu fiquei agora um bocado parado porque o Tiago falou em 3 e como só disse 2, Não, parece. eu falei em 2. Que... Child. Tu estás a confundir com a Então- nossa conversa inicial, Carlos. É da idade. É da idade. Talvez. É talvez. isso. Olha, É então isso, assim, e deixa-me só dizer lá está. A idade só comprova que eu tenho memória, não é? má. E lembrava-me disso. Já confundes. tu Estás não falaste estás na naquela terceira. parte que já confundes. E já agora também confundes o nome das editoras, porque é Pandasaurus. Ou se preferires Pandasaurus, porque em português o S no meio de uma palavra lê-se Z. Pronto, agora cala-te, Tiago. Pronto. Então, Violência. associação, Que violência. a Associação de Board Gamers de Aveiro é a minha novidade. A minha novidade não, a minha curiosidade, o que me deixa entusiasmado. Curioso. Pronto, há pouco falava-se assim muito ao de leve na questão de nos termos juntado, não é? Sim. Para tratar de assuntos relevantes para a vida da nossa coletividade. E embora não havendo Coletividade ainda nada assim inexistente. inexistente, exatamente. Queria realçar esse aspecto, portanto, esse facto que Ou seja, está quase a ser, que sim. é os board gamers de Aveiro estarem a pensar dar este passo de se tornar numa associação, algo que já há muito tempo se vem vindo a falar e que agora talvez pela força de algumas circunstâncias esse pato agora foi curioso. Força das circunstâncias de haver pessoas mais entusiasmadas com a ideia e talvez mais preparadas para fazer avançar a ideia, vamos procurar Preparadas, avançar tenho para dúvidas. a oficialização. Pronto, vamos acreditar que sim. Eu acredito sinceramente que sim. E o que me deixa entusiasmado é ver de facto esse dinamismo. Ou seja, algo que não passava apenas de um desejo e que agora está a ganhar aos poucos corpo e sobretudo todo este trabalho em redor da preparação das coisas, todo o processo, é isso, sobretudo isso até que mais me deixa orgulhoso e feliz de ver estar a acontecer. Sim, sentes as pessoas em volta de um mesmo assunto comum que a todos é querido. É caro. Sim, e ver que as pessoas estão unidas nisso, nessa vontade. Longos anos para este projeto, esperemos nós. E esperemos que tenha pernas Muito para bem. andar. Realçar. E esperemos que tenha pernas para andar, Sim, não é? pernas, Sim, se não vai de cadeira de rodas. pernas ou dados. Acho que também ou aconteceu. cartas. Acho que também aconteceu. Então o que é que me deixou curioso? Desculpa, não, vai. Deixa-me só dizer uma coisita. Não, vai, o que é que aconteceu, bate aqui Tiago? deixa-me só dizer uma coisita que bate aqui com o Carlos. E eu acho que isto aconteceu muito por causa da malta nova que apareceu
que apareceu no nosso grupo, não é? Vou dizer um bocadinho eu, porque eu sou relativamente novo, dos mais novos eu sou mais velho, digamos assim, não é? Da vontade do Nuno, incansável em querer unir toda a gente, e também destas pessoas que até neste último ano surgiram no nosso seio e que deram-nos alguma motivação e deram-nos alguma, como é que se diz, deram-nos alguma capacidade humana para conseguirmos fazê-lo. E eu acho que o projeto tem pernas para andar. Agora desculpa, Nuno, agora é a tua vez. O que é que te surpreendeu? Muito bem, então o que é que me deixou curioso? Eu acho que sei. Então, deixa-me só ver se foi isto que te vocês... deixou curioso, Nuno. Deixou-te curioso como é que te marcaram uma aula de Pilates sem tu saberes. Também me deixou curioso. Amanhã vou matar essa curiosidade. Espero que seja só Mas curiosidade. agora, curiosidade. E não o mensageiro. Curiosidade acerca dos jogos de tabuleiro é que a Gen Con terminou. Acabou, pronto. Forever? A Forever? Gen Con... Não, ok. Eles já voltam para o ano, já marcaram para o ano em agosto, de 3 a 6. Ninguém lá marca. estarão novamente. É mesmo de americano. Ninguém marca uma convenção em agosto. Mas pelo jeito tiveram lá muita gente, não foi, Nuno? Sim, teve muita gente, muitos influencers, vamos já chamá-los assim, do mundo dos jogos de tabuleiro, câmaras, microfones, tudo, ou seja, tudo o que nós temos direito já também enquanto nicho, já temos isso tudo. Pronto. Então eu acabei por seguir os Dicebreakers, que são também uma comunidade que faz conteúdo no mundo dos jogos. E Eu conheço esses. eles andaram por... Desculpa, estava a pensar alto. Eles andaram por lá na Gen Con e experimentaram alguns jogos, pois então não seja uma das montras maiores no mundo dos jogos de tabuleiro, especialmente americano. Então é assim, dos jogos que eles falaram, vou deixar só aqui alguns. Por exemplo, há um Castles by the Sea, e que é um jogo de puzzle em que tu basicamente estás a tentar popular o teu reino que fica à beira-mar, tem movimentos de grelha e visualmente tem algum interesse no jogo. Depois o Decorum. O Decorum é um jogo que eu já tinha visto, acho que o jogo já deve ter saído um pouco antes e agora aproveitaram para lançá-lo na Gen Con, mas é um jogo que já me tinha aparecido na retina do olho. Basicamente é um jogo em que há informação escondida, em que tu e os teus parceiros vão decorar uma casa ao gosto de cada um, mas que também dê para o gosto dos outros. Ou seja, ali a graça do jogo parece-me que é essa. Ou seja, tendo informação escondida, tu vais construindo e decorando a tua casa, tentando agradar também ao outro, e principalmente a ti. Depois, um dos novos jogos que o Richard Garfield lança, e vai ser lançado pela Alea, da Ravensburger, certo? É verdade. Chama-se Dungeons, Dice and Danger. E basicamente é um roll and dice numa masmorra, em que tu vais ter que andar ali a explorar a masmorra e vais escrevendo e... É um tema novo para o É Richard isso que eu ia dizer, Garfield. Carlos. Tu queres a nossa enciclopédia? Ironia. Ele já tem alguns dungeon crawlers, whatever, desta vida, não já? É um tema que ele gosta. Sim, sim. É Sim, um nicho sim. que ele tem. Treasure Hunters, por exemplo, que saiu pela Devir, Ok. também Ok. é nessa linha. Depois Nessa tem... linha não sei, eu não conheço esse jogo novo, não conheço. Ainda A não temática, ouvi nessa falar. temática. A temática, sim. Depois há um jogo que se chama Redwood. Basicamente tu vais para a floresta e o teu objetivo é tirar fotografias, me parece. E tem ali uma... Como é que se dirá? Tem uma forma de... não é um mecanismo,
Ajudem-me aí. Ou seja, É uma cena. Tem uma cena. Tem uma cena. À meia-noite é uma Obrigado, cena. Carlos, realmente. À meia-noite é uma cena. Às 8 da noite é cena outra que coisa. tu- À meia-noite é uma cena. Ou uma coisa. Prendes um eixo, ou seja, tu colocas um eixo e depois tem uma tira plástica em que tu rodas e onde, digamos, no raio que É o isso te compasso. permite, é um compasso, digamos assim, permite tirar fotografias ou posicionar-se da melhor forma. E o último que me chama a atenção, e não vai ser só a mim, chama-se Evergreen, é um card drafting, e basicamente, do pouco que eu vi, do vídeo que eu vi, ou seja, tu tens o teu mundo e vais desenvolver os teus biomas com a colocação Ui. de florestas. Olha aquele menino já, a brilhar os Sim, olhos. E depois tem a parte- Já tinha pescado os olhos. Já conhecias? Já tinha Ok, pescado pronto. pelos E olhos. depois tem também a parte do fotossíntese, ou seja, em que tu tens o sol e o sol dá-te alguma energia. Me pareceu bastante interessante o jogo. Pronto, e isto basicamente... É do mesmo criador, não é? Do fotossíntese, Não sei, precisamente, não é? não vi. Eu vejo já, eu vejo já. Estava a ver fotografias só. Eu Mas eu acho vejo que já. é. Eu acho que é. É o Eu acho que é do Ah, mesmo acho que criador. sim. É o Asmal Ates. As malates. Exatamente. Portanto, sim. Pronto. Portanto, sim. E vai ser publicado E- pela Horrible Guild. Já E já agora, devo dizer que ele é um designer, tem muitos jogos que nós falámos aqui já algumas vezes. Dragon Castle, Railroading, por exemplo. Exatamente. Não é? Acho que tu falaste... Olha, o Great o- Split, foste tu que falaste no teu blog, não foi, Carlos? Exatamente, Também sim, é sim, dele. sim. Pois, está muito ligado à editora italiana. A Horrible, Está muito prolífico. Horrible Games. Ele está muito prolífico. Horrible Games não, agora chama-se Horrible, Guilds. Exato. Mas antigamente era sim. Horrible Games. Sim. Mas eles agora mudaram para Guilda porque é mais Sim. o estilo. Fizeram Não bem. discutas, antigamente é Olhem, que era bom. Esta foi a minha curiosidade, por isso eu vou-vos passar para as últimas palavras, para fecharem o episódio e para dizermos adeus e para que algumas pessoas possam até, sei lá, jantar. Olha, porque não? Olha, estás com fome. Estou a pensar só nas pessoas que nos estão a ouvir. Todas as que nos Muito estão a bem, então, Carlos, as tuas últimas palavras para fechar o nosso episódio de hoje sem rede. Olha, joguem muito. É o O que Carlos eu tenho disse para sempre dizer. isso também, E já inovavas. Foi um gosto. Opa, pronto, não tenho... A originalidade é pouca, mas é coerente. isso. A pessoa é coerente. Efetivamente é coerente. Se ele Tentem agora... jogar agora nas férias, é uma oportunidade muito boa para jogar com os miúdos também. Experimentar coisas. Em família. Não sair de casa para jogar jogos. Ou jogar jogos na rua. Ou fazer piqueniques e Olha, jogar vamos fazer um jogos. desafio aos nossos ouvintes e seguidores e amigos. Isso é que era giro. Agarrar num jogo qualquer que eles gostem, levá-lo para a rua e jogá-lo com alguém que não conheçam. O que é que achas, Carlos? Não acho bem. Acho melhor, se calhar, é fazerem isso, só que jogarem em família, por exemplo, ou com quem quiserem, não estar a forçar, e tirarem uma fotografia e mandarem lá para Para o o nosso cenas. para o sítio para o do nosso Pica-Pau WhatsApp Amarelo. ou para o nosso Facebook. E acho que não Isso. temos mais nenhuma rede Partilhem as social. vossas fotos de jogos em família. Temos que arranjar um Instagram. Temos que contratar aqui um estagiário para a comunicação. Tiago, palavras finais. Eu. As minhas palavras finais. testamento. Então pronto, olha, Estou a escrever. eu só gostava de, como normal, agradecer às pessoas que estiveram até a esta hora, primeiro à nossa espera e agora até esta hora a nos ouvir, nomeadamente a Ana, que se calhar a mãe da minha filha, que se calhar já adormeceu, não sei. Agradecer já agora, agradecer o contributo do site de vendas de jogos. Não, estou a brincar. Já agora queria lembrar que as pessoas podem comprar e vender jogos em segunda mão no site, que é um produto do Carlos e do Nuno. Eu não tenho nada a ver com aquilo, que é o Board Games Market. Portanto, Board Gamers Market. quem quiser um aplicativo um bocadinho mais, não vou dizer revolucionário, mas bonitinho que os comuns que nós usamos normalmente, que é o Facebook, o OLX e etc., usem o Board Games Market, que é um bom sítio para pelo menos ver os jogos e comunicar com as pessoas.
Dizer para quem nos quiser mandar mensagens e agradecer principalmente ao Tiago porque nos mandou as perguntas todas que nós tentámos debater aqui e responder-lhe, ou não responder porque não sei. Sim, que nos falem. são as nossas opiniões. Exatamente, são as nossas opiniões. Que nos contactem no Facebook, pelo WhatsApp, e acho que mais neste momento não temos mais nenhuma maneira para já. Nunca sabe o que o futuro nos reserva. E preparem-se que no próximo episódio, que será sensivelmente daqui a 15 dias, portanto o último de agosto, temos uma grande novidade para vos dar. Portanto, reservem algum tempo para ouvir esse. Bom, as minhas últimas palavras são para todos. Muito obrigado por nos terem ouvido e esperemos que as nossas opiniões vão ou não contra as vossas. Se não forem, façam-nos chegar as vossas contestações. Se forem, batam-nos palmas e agradeçam-nos. Por isso, deixo-vos nesta noite de 10 de agosto de 2022. Se já jantaram, muito bem. Se não jantaram, aproveitem e jantem agora. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau.